Olá, alunos, tudo bom? Na aula de hoje, o tema é ética corporativa. Vamos dar uma olhada como é que a gente deve se portar e os cuidados que a gente deve ter com os nossos colegas de trabalho em uma empresa. Vamos para a aula! Olá, alunos, vamos para mais uma aula da nossa matéria de SSSS 6. Nós vamos falar nessa aula sobre ética, pessoal, ética nas empresas, né? A chamada ética corporativa. Mas antes, vale a gente ter uma pequena discussão sobre o que é ética e depois conversar sobre o comportamento ético em empresas. O que é ética, afinal? É uma matéria que a gente estuda mais na filosofia, e ela vem do grego ethos, que significa o seu jeito de ser, o seu caráter. E é diferente ética de moral. A moral é de origem latina e vem da palavra morales, que significa relativo aos costumes. Então, a ética faz parte de você e dos valores que você possui como pessoa. Nos ajuda a responder perguntas. Eu posso? Eu devo? Porque nem tudo que nós podemos fazer deve ser feito. Então, esse tipo de questionamento orienta o nosso comportamento ético, mas baseado nas regras morais da sociedade em que vivemos. Por exemplo, se nós estamos em uma tribo indígena, na tribo indígena não há problema você sair com pouca roupa. Você coloca uma tanguinha e está tudo certo. Mas numa cidade, já pensou o que acontece se você sair com uma tanguinha? Não vai dar certo. Então, isso são questões morais. A nossa sociedade determina que a gente use roupas. Uma sociedade indígena não precisa necessariamente determinar o uso de roupas. Você enganar o próximo é uma coisa incorreta em todas as religiões e costumes. As questões de roubo, as questões de prejudicar o seu colega, as questões de você falar a verdade, isso não depende de uma civilização específica. Mentir é feio? Sempre. Então, essa parte é ética. A parte de você usar roupa, ela é moral. Então, vamos sempre pensar nos princípios éticos como aquilo que depende de nós, da nossa decisão. Em uma empresa, eu preciso ter um comportamento ético. Só que na empresa, o comportamento ético vai ser focado nas questões corporativas. Então, ética profissional é um conjunto de normas que determinam a consciência que você tem em relação ao seu trabalho e aos seus colegas de profissão. Basicamente, nós precisamos proceder bem, proceder de forma honesta e não prejudicar o próximo, seja o próximo um colega de trabalho ou um concorrente da sua empresa. Enquanto a moral, ela vem de fora para dentro e a gente recebe isso da sociedade, a ética é uma característica de dentro para fora e depende apenas de nós mesmos e das nossas decisões. Portanto, o que define a ética são as nossas atitudes e não é o nosso ambiente. Imagina que você trabalhe em uma empresa e você sabe que algumas pessoas dessa empresa recebem propina. O ambiente pode ser esse, mas você pode ter muito bem uma atitude de não aceitar propina. Você pode ser ético, porque isso depende de você. Comportamentos éticos, portanto, vão ser valorizados em uma empresa. E conhecer esses comportamentos nos ajuda a ser bons profissionais e ser bem visto por outras pessoas.
Nós temos valores éticos quando nós somos altruístas, ou seja, nós nos preocupamos com os interesses dos outros de forma espontânea e positiva. Você acaba trabalhando em equipe bem porque você tem essa preocupação de maneira espontânea. A virtude é algo em que a gente pode desejar uma excelência. Se você tem uma pessoa virtuosa na guitarra, a gente imagina que essa pessoa toque guitarra de uma maneira perfeita. Se você quer ter virtude no seu trabalho, alguma coisa você vai ter que fazer de maneira quase perfeita ou muito melhor que a média. A gente não vai conseguir ser virtuoso em tudo, mas a gente pode buscar a virtude em alguma área que a gente queira crescer. Por exemplo, numa área de gestão, ou ser um virtuoso em uma linguagem de programação específica e nos destacar sendo melhor que a média. A solidariedade também é uma questão importante para a ética, porque a gente não pode pensar apenas em nós mesmos, né? Isso nos tornaria egoístas. Se a gente aplicar a solidariedade nas nossas relações sociais, a gente vai ter um convívio em harmonia com os demais. Devemos também pensar na nossa consciência, ou seja, distinguir o que é certo ou errado. Existem coisas que são corretas e coisas que são erradas. Dentro de uma própria empresa, isso pode variar com a moralidade, com a cultura da empresa. A nossa consciência vai ajudar a gente a entender se essa moralidade dá certo com a gente ou não. Afinal de contas, muitas pessoas não gostariam de trabalhar vendendo droga numa favela, mesmo que isso fosse um serviço informal remunerado. Ah, mas lá é normal, né? É uma boca de droga e lá se vende drogas, é assim que funciona. Isso pode ser normal dentro daquela moralidade, mas a minha consciência e a minha determinação ética vai me obrigar a nunca trabalhar com esse tipo de coisa, porque não é correto. Então, essa questão de certo e errado depende da sua consciência. Às vezes, tem locais que são imorais e você pode não aceitar trabalhar nesses lugares por questões éticas. Finalmente, nós precisamos ter responsabilidade. Ou seja, assumir as consequências do que nós fazemos, seja de forma pessoal e falar eu errei, ou coletiva, falar o grupo errou, né? Tentamos tomar uma decisão em conjunto e não conseguimos. Quantas vezes nós vemos uma pessoa fazer alguma coisa errada e falar que foi outra pessoa? Isso é muito feio do ponto de vista ético e é mal visto dentro das empresas. Nós temos exemplos de falta de ética. Falta de ética não tem desculpa, né? Quando você busca essas desculpas são entre aspas e não resolve o seu problema, né? Se você trabalha em um lugar onde geralmente se aceita propina, e se você tomar uma decisão de não aceitar, você vai ter um comportamento correto. Agora, se você quiser aceitar propina, você pode até justificar com desculpinha. Ah, isso é uma prática comum. Ah, todo mundo aceita. Ah, não vai dar nada não. Só que isso não é nada além de uma desculpa para a falta de ética. Outra coisa que é um problema, né? Adulterar despesas, né? Você vai almoçar, recebe a sua nota fiscal e na hora de apresentar o recibo coloca valor maior, na hora de você almoçar você leva o seu amigo e já paga para os 2, e fica colocando despesas maiores. Isso é falta de ética e motivo para demissão por justa causa. Não assumir o seu erro, né, também é um problema de falta de ética, né, o chefe que culpa funcionário, "Ah, o funcionário não faz o que eu quero", mas espera aí, você é o chefe dele, se ele não faz o que você quer, ou você treina,
ou você orienta e se não tem jeito você demite e troca. Não tem essa de: "Ah, e o funcionário fez um erro e a culpa não é do chefe". A culpa é do chefe, porque se existe um funcionário que não desempenha adequadamente, o chefe pode demitir esse funcionário e trocar por um outro que consiga fazer o trabalho. Quanto mais alto na carreira você está, mais responsabilidade você vai ter. E você, inclusive, assume responsabilidade junto com pessoas que estão sobre sua gestão. Né? Quando a empresa paga o seu salário, é para que você colabore com a empresa, colabore com os seus colegas de trabalho e ajude a empresa a crescer. Cuidado com a falta de ética, porque tem bastante gente por aí que adora colocar desculpa para questões que são éticas. Não tem desculpa que cola, não é verdade? Pessoal, tem muitos outros exemplos, né? Eu posso ficar dando exemplo aqui muitas horas, porque é só buscar na internet que você vai encontrar muitos exemplos com ética e moral. Por isso fica um convite para você estudar o material que tem na internet, você fazer a sua busca. Não apenas se contentar com essa aula, porque você vai formar a sua consciência baseado aí nos valores que você adquiriu na sua vida. Mas entenda que a ética depende de você. Não adianta colocar a culpa nos costumes, prática comum, a regra é essa, não tem isso. Se eu for trabalhar em um lugar que não é ético, eu não trabalho, porque eu não consigo me adaptar nesse tipo de coisa. Existem pessoas que trabalham sem ética, mas eu espero que vocês sejam pessoas éticas que vão fazer sempre a coisa certa. Afinal, empresa sólida de maior porte valoriza bastante o comportamento ético, porque no longo prazo isso vai ter benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre ética e que você estude o material aí que existe na internet. Um abraço, pessoal, e bom estudo para vocês.